Seja bem-vindo, amigo e irmão em Cristo. Este vídeo faz parte de um canal de estudos bíblicos chamado Bíblia Fácil com Joey Lopes. Aqui, a Bíblia é vista com seriedade e simplicidade. Na lição passada, nós estudamos sobre os sinais da volta de Jesus. Hoje, estudaremos o que a Bíblia fala sobre a morte. Já posso adiantar para você que você vai gostar de saber o que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto. Antes de começarmos o assunto desta lição, como de costume, vamos orar a Deus pedindo a presença do Espírito Santo para nos acompanhar, nos orientar neste estudo. Se puder, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, nós estamos aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra, a Bíblia. E dessa vez vamos estudar um assunto importante. Queremos saber o que Tu tens a nos dizer sobre a morte. E pedimos a Tua companhia, a companhia do Santo Espírito, para abrir nosso entendimento, nos dar sabedoria para que este estudo seja de bom proveito, de grande valia para nós. Fica conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos começar então com a introdução da lição 9, falando sobre a morte. Se existe algo com que não nos acostumamos, é a morte. Curioso é que, em meio às incertezas da vida, a certeza da morte é o que mais nos intriga. Provavelmente, você já se perguntou, para onde vou quando morrer? Ou existe vida após a morte? As teorias são muitas, mas as respostas insuficientes e incertas. Ninguém se conforma com a morte. Isso sugere que não fomos criados para morrer. Em meio a todos esses pensamentos, a boa notícia é que se você tem perguntas sobre a morte, a Bíblia tem as respostas. Se você tem medo da morte e sofre com a saudade de alguém que partiu, o estudo que segue, o estudo de hoje, é esclarecedor. E como eu disse no início, você vai gostar de saber o que a Bíblia tem a dizer. O final é feliz. Vamos entender um pouquinho sobre a morte. O que a Bíblia ensina? Primeiro, a Bíblia ensina que apenas Deus é imortal. Leia 1 Timóteo, capítulo 6, versos 14, 15 e 16, e a Bíblia vai te afirmar que só Deus é imortal. Ainda falando sobre imortalidade, a crença na imortalidade da alma, ou seja, que a alma é imortal, surgiu da primeira mentira na terra dita por quem? Pelo diabo, o pai da mentira. Isso está lá em João capítulo 8, verso 44. Ele, o diabo, usou a serpente como um médium e disse a Eva, certamente não morrereis. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, verso 4. Tal declaração foi totalmente de encontro, ou seja, foi oposta com o que Deus disse, porque Deus disse, certamente morrereis. Isso estava ali num capítulo antes, no capítulo 2, o verso 17. Como veremos nas perguntas deste estudo, para entender a morte precisamos saber primeiro o que é a vida. Então, segundo Gênesis capítulo 2, verso 7, a vida é pó da terra, mais fôlego de vida. Isso é igual à alma vivente. Então, matéria mais sopro de Deus, mais fôlego de vida de Deus é igual a ser humano. Ok? A Bíblia diz que na morte acontece um processo inverso ao da criação da vida. Isso está lá registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. A alma morre, ou seja, o ser humano morre. Isso também é confirmado lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Então, a alma não é uma entidade extracorpórea. A palavra traduzida por fôlego ou espírito, no original, no hebraico, é ruach, e no grego é pneuma. Esses termos podem significar vento, sopro, fôlego, temperamento,
coragem ou respiração, inclusive de animais. No que se refere ao homem, jamais na Bíblia as palavras pneuma e ruach denotam uma entidade inteligente com existência fora de um corpo físico. Sempre estão associadas a um corpo físico, ok? A Bíblia não apoia a ideia de reencarnação, pois aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso você pode conferir lendo o livro de Hebreus, o capítulo 9 e o verso 27. Em mais de 50 passagens bíblicas, a Bíblia compara a morte, sabe a quê? A um sono. Está lá em Salmos, por exemplo, capítulo 88, depois capítulo 115, depois capítulo 146, depois no livro de Isaías, capítulo 38. Aí são apenas alguns exemplos que nós damos que falam que a morte é comparada a um sono. O próprio Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Lembram que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, que era irmão de Marta e de Maria, e que Lázaro foi ressuscitado? Mas antes de ser ressuscitado, Jesus disse: Lázaro dorme. Essa história está lá registrada no livro de João, capítulo 11, verso 11 até o 14. Por que Jesus disse isso? Porque para Jesus, que é Deus, a morte é apenas um sono. Lázaro não foi desperto da morte? Não foi acordado da morte? Para Deus, a morte é apenas um sono. Mas vamos seguir ainda sobre esse assunto. Alguns cristãos interpretam erroneamente Lucas, capítulo 23, os versos 42 e 43, em que Jesus diz ao ladrão da cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Segundo eles, o ladrão foi para o céu naquele dia, comprovando assim a vida após a morte. No texto original, porém, não existe a palavra que, onde diz assim: em verdade te digo que hoje. Essa parte, a palavra que, não existe. Ela foi adicionada pelo tradutor para dar sentido ao texto. No grego antigo não existia vírgula ou pontuação. Por isso, coube ao tradutor escolher em que lugar da frase colocar a vírgula. Sendo assim, o melhor sentido do texto é: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Vou ler de novo a frase. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso porque o texto de João capítulo 20, verso 17, nos mostra que Jesus e o ladrão não foram para o céu naquele dia. Desse modo, percebemos que o texto não ensina que recebemos a recompensa imediatamente após a morte, mas sim na volta de Jesus. Apocalipse 22, verso 12, confirma isso, que a recompensa só se recebe quando Jesus voltar. Outro texto interpretado de forma equivocada para defender a doutrina da imortalidade da alma é a parábola do rico e do mendigo que se chamava Lázaro. Isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 16, os versos 19 até o 31. Ela foi dada, essa ilustração, essa história, por causa dos fariseus que eram avarentos e não faziam provisão para o futuro, isto é, para a vida eterna. Jesus não estava discutindo o estado do homem na morte, mas usou esta impressionante história para advertir e reprovar aqueles que recusavam aceitar seus ensinos quanto ao correto uso das riquezas. Esta parábola não pode ser interpretada de forma literal. Por quê? Se são almas desencarnadas, como explicar que têm dedos e língua? Se falavam e ouviam, tinham os órgãos da fala e os órgãos auditivos. Se possuíam as partes do corpo, então não eram almas. Compreende? Outro ponto. Não é Cristo quem intercede? Confirme isso lendo a primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. A Bíblia afirma que quem intercede pelos seres humanos é Cristo, é Jesus.
O relato declara que eles estavam na sepultura, isso no verso 22, lá do capítulo 16 de Lucas. Logo, não podiam estar no céu nem no inferno ao mesmo tempo. A Bíblia não descreve um céu onde os justos são vistos pelos ímpios e nem um inferno de onde os perversos contemplam os justos e com eles mantêm conversação. No além, não haverá lembranças das ações dessa vida. Isso está confirmado e está escrito no livro de Isaías, o capítulo 65 e o verso 17. Finalmente, não podemos basear nenhuma doutrina em parábolas, pois elas são alegorias, ilustrações, usadas para o ensino de alguma lição. A Bíblia apresenta esse recurso diversas vezes. Por exemplo, em Juízes 9, as árvores conversam. Então foram histórias contadas para passar algum tipo de mensagem, algum tipo de lição. A palavra inferno na Bíblia, o que ela quer dizer? Nas línguas originais da Bíblia, que isso inclui o hebraico, o aramaico e o grego, aparecem 4 palavras para inferno. Primeiro, no hebraico, Sheol, aparece 62 vezes no Antigo Testamento. Significa sepultura, lugar de silêncio dos mortos. Nunca simbolizou lugar de suplício. Hades, em grego, aparece 10 vezes no Novo Testamento. Corresponde à palavra Sheol do Antigo Testamento e significa sepultura. Compare com Salmo, capítulo 16, verso 10, e com Atos, capítulo 2, versos 27. Compare esses dois textos. Um está usando a expressão em hebraico e a outro está usando a expressão em grego. Geena, em grego, encontra-se em 12 passagens do Novo Testamento. Geena vem do vocábulo hebraico Ge-inomou, ou Je-ben-inou, Vale de Inom, ou Vale do Filho de Inom. Nesse vale havia uma elevação denominada Tofete, onde ímpios queimavam seus próprios filhos. Esse vale tornou-se posteriormente uma espécie de crematório em Jerusalém. A palavra Geena então refere-se ao juízo de fogo que ocorrerá após o milênio, quando Satanás e seus anjos serão queimados juntamente com todos os ímpios. Então essa palavra, no original, ela é usada no livro do Apocalipse, o capítulo 20, dos versos 7 ao verso 10. Tártaro, também em grego, aparece apenas uma vez no Novo Testamento, na passagem da segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. O termo usado por Pedro se assemelha muito à palavra Tártarus, referindo-se a um escuro abismo ou prisão. Porém, a palavra tártaro parece referir-se melhor a um ato do que a um lugar. Ela transmite a ideia de que Deus lançou os anjos rebeldes em trevas morais, reservando-os para o julgamento futuro. Apocalipse capítulo 12, verso 9. A expressão fogo eterno, na linguagem bíblica, não quer dizer um período sem fim, mas significa enquanto a matéria durar. O que isso quer dizer? O fogo será eterno nas consequências, nos resultados, e não na duração do castigo. Judas, capítulo 1, verso 7, deixa claro que o fogo eterno, que destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, ardeu por um tempo e depois se apagou. As consequências e os resultados deste ato, porém, perduram até hoje. Da mesma forma, ocorrerá no juízo final. O fogo queimará enquanto houver matéria a ser queimada. E isso durará um tempo, mas não toda a eternidade. Bom, com isso, concluímos a parte da introdução do estudo falando sobre a morte. Agora nós vamos para as perguntas. São 6 perguntas, cada uma com trechos da Bíblia para a gente responder. Acompanhe comigo a pergunta número 1. Que elementos compõem a vida humana? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso 7. E acompanhe a leitura comigo.
Gênesis 2, verso 7, diz o seguinte: Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Então, resposta para a pergunta 1: que elementos compõem a vida humana? Pó da terra mais fôlego de vida. Ok? Não foi o que nós lemos aqui? Vou repetir, verso 7. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, um fôlego de vida. Então, pó da terra, fôlego de vida. Essa é a resposta da pergunta número 1. Comentários. Para entendermos a morte, precisamos conhecer como surgiu a vida. A Bíblia ensina que a vida humana é composta de 2 elementos, terra e fôlego de vida. O resultado da soma desses elementos é a alma vivente. Próxima pergunta: o que é a alma vivente? Vamos acompanhar a resposta abrindo as suas Bíblias no livro de Ezequiel. Velho Testamento, livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, você vê nessa passagem aqui que a alma nada mais é do que uma pessoa. Então, o que é uma alma vivente? Resposta: é uma pessoa, de acordo com o que nós lemos agora no livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4. O texto acima diz que a alma que pecar morrerá. Logo, a alma é igual a pessoa. Um estudo atento indica que quando a Bíblia fala de alma, está se referindo a uma pessoa ou à vida dessa pessoa. Outro exemplo, em Deuteronômio capítulo 10, verso 22, Moisés, ao falar da família de Jacó, afirma que 70 almas desceram ou foram ao Egito. O mesmo Moisés afirma em Gênesis capítulo 46, verso 27, que 70 eram as pessoas que desceram ao Egito. Não existe, portanto, uma entidade transparente ou consciente, conforme alguns livros e filmes atualmente sugerem. Então, a alma corresponde à vida de uma pessoa ou diretamente à pessoa. Vamos para a pergunta 3. O que acontece com a pessoa no momento da morte? Localize na sua Bíblia, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, verso 19, para encontrarmos a resposta. Gênesis, capítulo 3, verso 19. Diz assim: terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isto até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Então, o que acontece com a pessoa no momento da morte? O corpo começa o processo de deterioração e se torna pó. O espírito ou fôlego de vida volta para Deus. Vamos para os comentários? Na morte, o corpo retorna à terra e se decompõe. Já o fôlego de vida retorna a Deus. Confirme lendo em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, que o fôlego retorna a Deus. A lucidez se desfaz juntamente com as lembranças e sentimentos. Jesus comparou a morte a um sono. Olhe para João capítulo 11, dos versos 11 a 14. Vamos para a pergunta 4. Existem pessoas que dizem conversar com os mortos. Isso é possível? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6.
Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Verso 6. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte daquilo que acontece neste mundo. Vou ler essa última parte. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Então, com base no que nós lemos agora, nós podemos dizer que existem pessoas que conversam com os mortos? Nós podemos afirmar isso? Não. O que acontece são manifestações sobrenaturais de anjos maus. É isso que acontece. Quando você acha que está falando, ou você toma conhecimento de alguém que está falando com um ente querido, não é de uma pessoa que nós estamos falando. É uma manifestação sobrenatural de um anjo mau. Segundo este texto, é impossível falar ou ver alguém que já morreu. O texto que nós lemos em Eclesiastes. A Bíblia é muito clara sobre este assunto. Ela nos adverte que seres espirituais, anjos caídos, são capazes de se personificar. Isso pode ser lido lá em 2 Coríntios 11, verso 13. Imitar a voz de um falecido ou até mesmo possuir uma pessoa e psicografar mensagens. Portanto, precisamos ser guiados pela palavra de Deus e não por supostas aparições de entes queridos falecidos. Eu mencionei aqui nos comentários a passagem de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura dessa passagem na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Bom, então nós já vimos aqui que Satanás, assim como seus anjos, podem se manifestar sobrenaturalmente, de forma sobrenatural. Então, se eles podem fazer isso, nada impede de eles se disfarçarem de pessoas falecidas, de entes queridos, que estão se comunicando através de médiuns, por exemplo. Isso não é um impedimento para eles. Vamos para a pergunta 5. Que advertência a Bíblia nos traz sobre a consulta aos mortos? A Bíblia condena, a Bíblia incentiva. O que a Bíblia fala sobre a consulta aos mortos? Vamos ler Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 18, versos 10, 11 e 12. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Verso 12. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Isso é Moisés falando para o povo de Israel um pouco antes de eles tomarem posse da terra de Canaã. Os povos que viviam naquelas terras consultavam os mortos, eram feiticeiros, faziam essas coisas que a passagem condena. E aqui o conselho é bem claro: Deus detesta as pessoas que fazem isso. Então, que advertência a Bíblia nos traz sobre a consulta dos mortos? Não se envolver com o ocultismo, sessões mediúnicas, adivinhações, feitiçaria, bruxaria e necromancia. Não se envolva com essas coisas.
A Bíblia relata a história de Saul, do rei Saul, que foi consultar uma médium em Endor, na esperança de conversar com o falecido Samuel. Isso está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, verso 8. Satanás aproveitou-se da situação para enganar o rei, que sofreu terríveis consequências. 1 Samuel, capítulo 31, relata essa história. Última pergunta do estudo de hoje. Qual é o plano divino para resolver o problema da morte? Nós estudamos até agora o que é a morte, qual é o conceito sobre vida e qual é a esperança que nós podemos ter com relação à morte. Vamos ler no livro de João, capítulo 5, verso 28, a resposta para a nossa pergunta. Livro de João, Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, verso 29, e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Então a Bíblia, ela afirma que haverá, por ocasião da volta de Jesus, duas ressurreições. Uma daqueles que fizeram o bem e outra daqueles que fizeram o mal. Então, o problema da morte já vai ser resolvido para aqueles que fizeram o bem, para aqueles que seguiram a Jesus em vida, já vai ser resolvido, serão ressuscitados. Logo, a Bíblia afirma que a morte não é o fim para aqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. A morte é apenas um estado, um momento, uma pausa na sequência da nossa história. Então, para os salvos que já morreram, a ressurreição é a solução definitiva para o problema da morte. Ela ocorrerá na volta de Jesus, que é a primeira ressurreição. Para os mortos ímpios, a ressurreição ocorrerá após o milênio, que é a segunda ressurreição. Isso você pode ler no livro do Apocalipse, capítulo 20, dos versos 5 até o verso 9. E trará juízo e condenação nessa segunda ressurreição para os ímpios. Não sei qual foi a sua reação ao ler os textos bíblicos acima. Talvez você esteja com saudades de alguns familiares que já faleceram e tenha esperança de um dia reencontrar-se com eles. Eu quero dizer algo do fundo do meu coração para você. Apenas Jesus é a solução para a morte. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Isso está lá em João capítulo 11, verso 25. Apenas Ele tem as chaves da morte e do inferno. Está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 18. Consegue ouvir Jesus falando isso a você? Ele garantiu que um dia não teremos mais pranto, nem dor e muito menos a morte. Isso está lá em Apocalipse capítulo 21, verso 4. Precisamos confiar que um dia Ele trará nossos queridos novamente à vida. Agora eu pergunto, como está a sua vida? Se você morresse hoje, estaria em paz com Deus? Pense nisso e entregue-se mais uma vez de coração a Jesus. Ao final desse estudo, nós temos uma decisão a tomar. Entendo que os mortos estão inconscientes e não podem se comunicar com os vivos. Aceito a ressurreição como solução definitiva para o problema da morte. Marque a sua opção, a sua resposta, e envie o estudo para você completar e finalizar a lição de número 9. Como eu disse no início desse estudo, a morte não é o fim de tudo. Você tem a esperança de que Jesus, quando voltar a essa terra, vai ressuscitar os mortos. E todos aqueles queridos que morreram confiando em Deus serão ressuscitados e viverão eternamente com Jesus. Essa é a minha esperança e eu desejo que seja a sua esperança.
de confiar que Deus tem a solução definitiva para o problema da morte e que Ele vai reunir os seus filhos mais uma vez para nunca mais nos separarmos. Nós encerramos por aqui o estudo de hoje e eu espero que você tenha sentido a paz, o alívio de entender como esse assunto tem solução e como está tudo nas mãos de Deus. Acesse os comentários deste vídeo, se você ainda tiver dúvidas, faça as perguntas que eu procurarei responder para você. E se você gostou da lição de hoje, clique em curtir, inscreva-se no nosso canal de estudos da Bíblia, compartilhe a palavra de Deus nas suas redes sociais. Um abraço, fique com Deus e até o próximo estudo.